Capítulo 3 – Boa conduta. Os 6 pontos de conduta que são especialmente requeridos são dados pelo mestre como: primeiro, domínio da mente; segundo, domínio da ação; terceiro, tolerância; quarto, contentamento; quinto, unidirecionalidade, unidade de propósitos e perseverança; e sexto, confiança. Sei que alguns desses pontos de conduta são com frequência traduzidos diferentemente, assim como são os nomes das qualificações. Mas em todos os casos estou usando os nomes que o próprio mestre empregou quando os explicou para mim. Domínio da mente. As qualificações de ausência de desejos, desapego, mostram que o corpo astral deve ser controlado. Aqui se mostra a mesma coisa para o corpo mental. Isto significa controle do temperamento, de modo que não possa sentir ira ou impaciência. Domínio da própria mente, de modo que o pensamento possa ser sempre calmo e imperturbável, e através da mente. Domínio dos nervos, de modo que possam ser o menos irritáveis possível. Este último é difícil, porque quando tentas preparar-te para a senda, não podes evitar que teu corpo se torne mais sensível, de modo que seus nervos sejam facilmente perturbados por um som ou um choque, e sintam agudamente qualquer pressão, mas deves fazer o melhor que puderes. A mente calma também significa coragem, de modo que possas encarar sem medo as provas e dificuldades da senda. Significa ainda firmeza, de modo que possas dar menor importância às perturbações que todos encontram na vida diária, e evitar a incessante preocupação com as pequenas coisas nas quais muitas pessoas consomem a maior parte do seu tempo. O mestre ensina que não tem a menor importância o que aconteça exteriormente ao homem. Tristezas, perturbações, doenças e perdas. Tudo isso deve ser como nada para ele e não deve permitir que afete a calma de sua mente. Elas são o resultado de ações passadas e quando vêm, deve suportá-las alegremente, lembrando que todo mal é transitório e que é teu dever permanecer sempre contente e sereno. Pertencem às tuas vidas anteriores e não a esta, e não podes modificá-las, portanto é inútil preocupar-se com elas. Pensa antes no que estás fazendo agora e que causará os acontecimentos da tua próxima vida, pois esta tu podes modificar. Nunca te permita sentir triste ou deprimido. A depressão é um erro, porque contamina os outros e torna suas vidas mais difíceis, que não tens o direito de fazer. Portanto, sempre que ela vier a ti, rechaça-a imediatamente. Deves ainda dominar teu pensamento de outro modo, não deves deixá-lo vaguear. Fixa o teu pensamento no que quer que estejas fazendo, para que possa ser feito com perfeição. Não deixes tua mente ociosa, mas também sempre bons pensamentos no seu plano de fundo, prontos a avançar no momento em que ela estiver livre. Usa diariamente o poder do teu pensamento em bons propósitos. Seja uma força na direção da evolução. Pensa cada dia em alguém que saibas estar triste, sofrendo ou necessitando auxílio e verte sobre ele pensamentos de amor. Preserva tua mente do orgulho, pois o orgulho provém somente da ignorância.
O homem que não sabe pensar grande imagina ter feito esta ou aquela grande coisa, mas o sábio sabe que só Deus é grande, que toda obra é feita somente por Deus. Domínio da ação. Se o teu pensamento for o que deve ser, terás pouca dificuldade com tua ação. Lembra-te, contudo, que para ser útil à humanidade, o pensamento deve resultar em ação. Não deve haver preguiça, mas constante atividade em boas obras. Tens, porém, de cumprir o teu próprio dever, não o de outrem, a não ser com a sua permissão e o propósito de auxiliá-lo. Deixe que cada um execute seu próprio trabalho a seu modo. Esteja sempre pronto a oferecer auxílio aonde lhe for necessário, mas nunca te intrometas. Para muitas pessoas, a coisa mais difícil do mundo é aprender a cuidar dos seus próprios assuntos. Porém, é exatamente isto que deves fazer. Pela razão de tentares realizar um trabalho mais elevado, não deves esquecer os teus deveres ordinários, pois enquanto não os tiveres cumprido, não estarás livre para outro serviço. Não deves assumir novos deveres mundanos, mas aqueles que já assumiste. Deves cumprir perfeitamente os deveres evidentes e razoáveis que tu próprio reconheces, isto é, não os deveres imaginários que outros tentam impor-te. Se queres pertencer ao Mestre, deves executar o teu trabalho ordinário melhor do que os outros, não pior, porque deves fazer também isto por amor a Ele. Tolerância. Deves sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças daqueles de outra religião, tanto quanto pela tua própria. Porque a religião dos outros é um caminho para o Supremo, da mesma forma que a tua. E para auxiliar a todos, deves a todos compreender. Mas ao fim de alcançar esta perfeita tolerância, deves tu próprio, em primeiro lugar, libertar-te do fanatismo e da superstição. Tens de aprender que não há cerimônias necessárias, senão pensarias ser de algum modo melhor do que aqueles que não as praticam. Não deves, porém, condenar os outros que ainda se apegam às cerimônias. Deixa-os fazer conforme sua vontade, mas eles não devem intrometer-te contigo que sabes a verdade. Não devem tentar forçar-te aquilo que já ultrapassaste. Seja indulgente com todos, seja amável em tudo. Agora que teus olhos estão abertos, algumas de tuas antigas crenças, tuas antigas cerimônias, podem parecer-te absurdas. Talvez, de fato, elas realmente assim sejam. Contudo, ainda que não possas mais tomar parte delas, respeita-as por amor àquelas boas almas para quem elas ainda são importantes. Elas têm o seu lugar e a sua utilidade. São como aquelas linhas duplas que, quando criança, guiavam-te para escreveres em linha reta e na mesma altura, até que aprendeste a escrever muito melhor e mais livremente sem elas. Houve um tempo em que elas necessitaste, agora, porém, aquele tempo já passou. Um grande instrutor escreveu certa vez: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei os modos infantis. No entanto, aquele que esqueceu sua infância e perdeu a sua simpatia pelas crianças, não é um homem que as possas ensinar ou auxiliar. Assim, considera amável, gentil e tolerantemente a todos, mas a todos igualmente, sejam budistas ou hindus, jainistas ou judeus, cristãos ou maometanos. Contentamento. Deves suportar o teu karma com contentamento, qualquer que ele seja, aceitando como uma honra que o sofrimento venha a ti, porque isto demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio.
por muito tempo que ele seja agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouca utilidade serás para o Mestre enquanto teu mau karma não for resgatado e tu estejas livre. Oferecendo-te a ele, pediste que teu karma fosse acelerado, e assim, em uma ou duas vidas, resgatarás o que de outro modo poderia estender-se por mais de uma centena delas. Para maior proveito, porém, deves suportá-lo contente e alegremente. Há ainda outro ponto essencial. Tens de abandonar todo sentimento de posse. O karma pode arrebatar-te as coisas de que mais gostas, até as pessoas a que mais ama. Ainda assim deves ficar contente, pronto a separar-te de tudo e de todos. Frequentemente o mestre necessita verter sua força sobre outros por intermédio do seu servo, mas não poderá fazê-lo se o servo ceder à depressão. Portanto, o contentamento deve ser a regra. Unidirecionalidade, unidade de propósitos, perseverança. A única coisa que tens de manter em vista é executar o trabalho do Mestre, ainda que qualquer outra coisa para fazer pudesse surgir em teu caminho. Aquela, pelo menos, tu nunca deverás esquecer. Nenhuma outra coisa, porém, pode surgir em teu caminho, pois todo o trabalho altruísta e de auxílio é o trabalho do Mestre, e tu deves executá-lo por amor a Ele. E tens de dar toda a tua atenção a cada parte que executares, a fim de ser o que de melhor possas fazer. O mesmo instrutor também escreveu: tudo quanto fizeres, faze-o de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para os homens. Pensa como executarias um trabalho se soubesse que o Mestre viria vê-lo imediatamente. É justamente deste modo que deves executar todo o teu trabalho. Aqueles que sabem mais, melhor compreenderão tudo o que este versículo significa. Há um outro semelhante muito mais antigo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todo o teu poder. Unidirecionalidade, unidade de propósitos, perseverança. Significa também que nada deverá jamais desviar-te, nem sequer por um momento da senda na qual entraste. Nem tentações, nem prazeres mundanos, nem mesmo afeições mundanas devem jamais desviar-te, pois tu mesmo tens de tornar-te uno com a senda. Ela deve tornar-se de tal modo parte da tua natureza que a sigas sem nisso teres de pensar e sem poderes desviar-te dela. Tu, a mônada, assim o decidiste, separares-te da senda seria como te separares de ti mesmo. Confiança. Deves confiar em teu mestre, deves confiar em ti mesmo. Se já viste o mestre, nele confiarás plenamente através de muitas vidas e mortes. Se ainda não o viste, mesmo assim tens de tentar averiguar a sua existência e confiar nele, porque se não o fizeres, nem mesmo ele poderá ajudar-te. A não ser que haja perfeita confiança, não poderá haver perfeita efusão de amor e poder. Deves confiar em ti mesmo. Dizes que te conheces muito bem. Se assim pensas, tu não te conheces. Conheces apenas o débil envoltório externo que frequentemente tem caído na lama. Mas tu, o eu real, és uma centelha do próprio fogo divino. E Deus, que é todo-poderoso, está em ti. E por este motivo não há nada que não possa fazer se o quiseres. Dize a ti mesmo:
O que o homem fez, o homem pode fazer. Eu sou um homem, mas também Deus no homem. Eu posso fazer isto e farei. Pois a tua vontade deve ser como o aço temperado, se quiseres trilhar a senda.